Jornalista e investigador Rodrigo Nascimento Alvarez recuou quase 2 mil anos, meu Deus, isto está aqui meio trocado, 2 mil anos em busca da biografia de uma das mulheres que continua a ser uma referência e também das mulheres que, no fundo, mais curiosidade desperta em todos nós. Vamos então conhecer a história deste homem que lançou mais um livro com grande sucesso. A propósito do quarto livro que chega agora a Portugal, o repórter brasileiro Rodrigo Alvarez veio ao nosso país para promover Maria, uma biografia de uma das mulheres mais importantes da história da humanidade. O destemido repórter desejou ser escritor, mas uma prova na Globo News ditou-lhe o destino. Rodrigo é conhecido no Brasil pelas reportagens em clima de guerra e cobertura de eventos importantes como a morte de Mandela ou de cataclismos naturais como o terremoto do Haiti. Foi ainda correspondente da Globo, em Nova Iorque. No currículo dele consta uma entrevista a Fidel Castro, reportagens sobre a implantação do euro e apresentação de programas televisivos. Rodrigo está onde a história acontece. Destemido e aventureiro, o que o move é a paixão da notícia, mostrar o que se passa de importante. E podemos dizer que a profissão já o fez viajar pelos 4 cantos do mundo. Com os anos, Rodrigo especializou-se na área internacional. Palavras para quê? Rodrigo é feliz a fazer o que faz. Como ele próprio gosta de dizer, é um contador de histórias. E nós acrescentamos, um excelente comunicador. Trabalhador nato, de há uns anos para cá tem acompanhado o conflito entre Israel e Palestina. Aos 41 anos, vive em Jerusalém, com a família. Está aqui connosco. Olá, Rodrigo, muito boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês. Muito prazer, bom estar aqui em Portugal. Nós é que agradecemos a sua presença, porque realmente é um homem que já viajou pelos 4 cantos do mundo e já assistiu a situações muito complexas, que fazem parte da história da humanidade. Alguém precisa contar essas histórias, né? A gente tem que ir até lá para contar. E essa missão acabou ficando para mim. Qual dos locais que já visitou é que mais o marcou? Olha, hoje eu moro num lugar que me marca muito. Né, morar em Jerusalém pela religião e pelo conflito, pela proximidade com o que está acontecendo na Síria, toda essa situação nova do Estado Islâmico, isso é muito marcante. Tem quase 4 anos que eu estou nessa área e isso mudou certamente a minha forma de ver a vida, de ver o mundo. O Haiti me marcou demais também, o terremoto do Haiti. Um país tão pobre, um terremoto que não era para ser nada, 7 graus em outros lugares passa como se quase... Sem deixar grandes estragos. E no Haiti morreram mais de 200 mil pessoas, uma situação terrível que eu preferia não ter visto com meus olhos, mas tive que ir lá, era parte da profissão e acabei vendo. Muito marcante também a cena que apareceu agora ali, foi para mim ver de perto um tornado. Né? Aliás, há ali um período da sua vida onde está nos Estados Unidos e vai acompanhando e acaba por assistir a vários, não é? Sim. Naquele momento eu estava, na verdade, caçando tornados, né? Mostrando como é que era a formação de um tornado. Esse era o objetivo. Então, na reportagem, eu acabei ficando à distância que nós estamos aqui, mais ou menos, claro, um pouco mais, uns 100 metros de um tornado. Nós estamos que foi as imagens neste tão momento. bonito, tão marcante, a gente pensa que dá medo, né? Mas quando a gente está trabalhando, existe uma coisa chamada adrenalina. E o prazer de estar ali, ter conseguido ver o tornado se formar atrás de mim foi tão grande que eu acabei não tendo medo, apesar de ter sido perigoso. Então até hoje eu sonho com os tornados. Sonho com muito prazer, é como um sonho bom para mim. Não é um pesadelo? Não, é um sonho maravilhoso. Eu quero voltar e ver mais. É uma coisa que não é fácil de compreender, porque nós, quando vemos as imagens na televisão, invariavelmente assustamos-nos imenso, porque temos a sensação da dimensão e do poder da natureza e que nós no meio somos nada, não é? Esta sensação de sermos muito pequeninos. Mas tem uma beleza na natureza que não tem preço. Aquilo é tão lindo, né? Inexplicável. Eu me emociono quando eu me lembro, porque... Eu não sei, estou me emocionando de novo aqui ao falar, porque é tão lindo aquilo acontecendo na sua frente, uma força tão grande e tão difícil que aconteça, de repente na sua frente descendo, é como se o céu descesse na sua frente. É uma coisa divina, é uma coisa maravilhosa. Eu ia lhe perguntar isso, até porque isso fez-me recordar os seus livros. Acha que se emociona porque de alguma forma atribui uma carga religiosa a esse fenómeno? Quase como se fosse uma forma de Deus comunicar connosco através dessa manifestação? Nesse caso, especificamente, eu diria que eu me sinto conectado com a natureza. Que é quase tão forte, né? Talvez seja um sinônimo de Deus, né? Sim. E... é indescritível. Na reportagem eu tive até dificuldade de dizer, eu fui gravando enquanto fazia, porque
Eu não sei, é como se você fosse beneficiado pela natureza por estar presenciando aquilo. É uma conexão com o mundo que te dá naquele momento, que não tem medo. Eu não tinha ali uma casa, eu não estava perdendo nada com aquele tornado, eu estava olhando, assistindo e pronto para fugir dele, como fugi um pouco depois. Porque você tem que estar sempre num tornado, numa encruzilhada, né, um cruzamento, para poder ter 4 pontos de fuga. Então você avalia para onde ele está indo, na hora certa você tem que ir embora, com um carro bom para você correr dele. Já estou a sentir uns nervos cá dentro e estou só a ouvir a descrição. Mas é divertido, olha, inclusive, faço o convite, é um belo passeio, ir ao centro dos Estados Unidos, na época dos tornados, assistir um tornado. Obrigada pelo convite, obrigada, Rodrigo, pelo convite. Eu vou pensar quando é que vou aceitar esse seu convite. Agora, eu já percebi que o Rodrigo é por natureza, até porque, olhando para o seu percurso, percebe-se isso. É por natureza um homem destemido. Além de ser muito apaixonado por aquilo que faz, gosta efetivamente, gosta do jornalismo, mas também é destemido. E agora, onde vive, em Jerusalém, com a família, bom, é preciso alguma coragem. Olha, eu sou destemido comigo. Com os bebezinhos ficam bem protegidos em casa. Então, por exemplo, quando foi para lá já foi com o seu filho recém-nascido. Exato. Não, nasceu uma filha minha em Jerusalém, a Alda nasceu em Jerusalém. A mais pequenina. Mas eles estão numa casa que tem, como é que se fala isso, quarto de antibomba, né? Sim. Se precisar, eles vão para lá. Já aconteceu de ter bombas, mísseis do Hamas no alto do edifício onde a gente mora. A gente pôde ver ele ser abatido por um míssil israelense. Mas são as coisas da vida. A gente também tem riscos no Brasil com a violência urbana, são riscos diferentes. Agora, realmente, eu, durante a guerra de Gaza em 2014, estive numa situação mais de risco. Você viu, a imagem mostrou ali o túnel do Hamas. Teve um lugar que eu estive lá fazendo uma reportagem que era exatamente em cima do túnel do Hamas, que foi descoberto no dia seguinte. Ou seja, no dia anterior eu poderia ter sido surpreendido pelos integrantes do Hamas que saíram armados matando quem estivesse ali. É a profissão. Pois está bem, eu sei que é a profissão. A minha mãe não me perdoa muito não, mas... Pois, quer dizer, vamos lá ver. Eu imagino que para uma família, neste caso até digo para uma família que está há 4 anos a viver em Jerusalém, a sua esposa quando foi já sabia o que ia, até porque, enfim, estava consigo. Olha, por inerência tinha de ser, mas não é? Foi colocado no contrato do casamento. Estava lá essa cláusula. Estava lá escrito, onde eu for, vai juntos. Aceita? Aceita. E ela aceitou, e já lá vão 4 anos e enfim, já nasceu outro filho. Mas acha que quando se vive numa cidade onde, na verdade, os níveis de stress são sempre, e até há o nível de ameaça muito elevados, o ser humano fica mais resistente? Se calhar aquilo que a mim me deixaria assim... Não tenho a menor dúvida. Acostuma-se. Infelizmente, mas assim, a tensão existe e persiste. Mas não é um dia de sofrimento e de horror diariamente. A gente tem que viver. A gente tem que fazer as outras coisas. A gente tem que almoçar, a gente tem que dormir, a gente tem que tentar ir ao cinema quando possível, mas é óbvio. Eu tenho um muro de concreto de não sei quantos metros, 8 metros, e isolando 2 povos que se odeiam, que se matam a facadas quando podem. Isso está do meu lado, eu convivo com os 2 lados, obviamente eu convivo bem com os 2 lados, não tenho restrições a nenhum dos 2, nem judeus, nem palestinos. Mas é tenso. Agora, é um momento da vida, espero em algum momento me mudar, espero que para um lugar mais calmo, né? E é curioso porque são povos que, fora do conflito, são pessoas bem dispostas e são pessoas afáveis, não é? Como é que o conflito transforma tanto, é capaz de transformar tanto o ser humano? Eu tenho ótimos amigos dos 2 lados do muro. Conheço pessoas maravilhosas dos 2 lados do muro e adoraria que eles se conhecessem. Agora, o conflito faz com que eles nem possam se encontrar, porque de um lado não tem permissão para passar para o outro. Então é uma tristeza, daquelas tristezas que vão entrar para a história da humanidade como um dos maiores problemas que nós tivemos nessa nossa época, né? Como é que 2 povos irmãos, o DNA foi testado e comprovado que são irmãos, estão brigando desse jeito, né? E já há tanto tempo. Agora, a minha pergunta, Rodrigo, é como é que um homem que viaja tanto pelo mundo, porque viaja, os seus trabalhos exigem muito, consegue ter tempo para investigar e pesquisar? Porque cada livro é fruto de investigação, isto não nasce assim, não é? Olha, primeiro tem que haver um desejo muito grande. Tem que se gostar muito, né? E eu gosto demais de escrever. Você disse no começo, e é verdade, eu gosto de contar histórias, eu gosto demais de contar histórias. Então, para contar uma história, eu preciso ler muito, preciso conhecer muito sobre aquela história para contar uma boa história. De onde vem o tempo? O tempo vem, bom, quem viaja muito anda muito de avião. Se o voo tem 10 horas, são 10 horas que eu estou escrevendo.
Quando as crianças foram dormir, eu já estou lendo, já estou estudando. Então é aproveitar os tempos, né? E é nesses tempos que eu vou construindo. Tem férias, né? As férias são na praia. As férias trabalha? Estudando, lendo, escrevendo, né? Não que eu seja eu tenho diversão na minha vida também, não é que eu seja um obcecado, não, mas eu tenho tanto prazer que até às vezes eu esqueço que isso é um trabalho. Eu penso que, olha, o meu lazer é a concretização de um sonho. E os sonhos não são o trabalho, é a concretização do sonho. Agora, eu gostava de lhe perguntar, nesta altura, tenho aqui o seu, tenho aqui o meu, nesta altura da vida, porquê um livro sobre Maria? Porque este não é de modo algum o seu primeiro livro, também não é o primeiro livro onde está voltado para a religiosidade. Porquê Maria? Bom, primeiro eu diria, por que não Maria, né? A mulher Sim, por que não, que Maria? Eu penso a mais importante da humanidade. Uma mulher que viveu há quase 2000 anos e resistiu, persistiu até o nosso tempo. Pergunto, quantas aqui não se chamarão Maria na nossa plateia aqui? Né? Se começarem a levantar os braços é grande parte, não é? Temos muitas Marias. Sim. No Brasil temos 11 milhões e meio de Maria. Então, a mulher mais importante da história, e poucas pessoas conhecem a história de Maria. Então, eu tive uma curiosidade muito grande. Primeiro escrevi um livro sobre a Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. Tive que estudar demais sobre Maria, porque afinal todas as Nossas Senhoras são Maria, para entender de quem eu estava tratando. Ao tratar de Nossa Senhora de Fátima, estamos falando de Maria também. Exatamente. Então, quem era essa mulher? O que aconteceu com a vida dela? O que pode ser dito de verdadeiro sobre Maria? Porque existem muitos livros sobre Maria. São livros bons, são livros respeitáveis, mas eles são muitas vezes devocionais, que falam da fé e se esquecem dos fatos. Outros livros ficcionam a história de Maria. Acho que não dá para ficcionar uma história que já é difícil, já tem poucos elementos sobre ela. Então eu procurei contar a história que era possível contar com a realidade. É um livro que não tem uma vírgula de ficção, nem de devoção. É baseado na história. Então, qual era a ideia? Contar para as pessoas quem foi, afinal, aquela mulher de que todos nós falamos, que simboliza a mãe, simboliza o amor mais bonito que pode existir. Então, acho que era importante conhecer. E a que conclusões é que chegou? Para já, partiu com uma ideia e chegou com outra. Mesmo que dissesse, eu quero ser neutro, não vou me colocar aqui nem as minhas impressões, nós nunca somos 100% neutros, porque é a natureza humana. Partiu com uma ideia e chegou com outra. Olha, eu não parti com uma ideia. Por quê? Eu achava que se eu quisesse ser muito honesto ao escrever esse livro, eu não deveria ter a intenção de afirmar nada. Eu não queria confirmar nem desmentir verdade nenhuma. Eu queria entender e conhecer. É como eu vou fazer uma reportagem. Se eu vou conversar com alguém que se diz terrorista, por mais que haja provas, eu quero ouvir primeiro. Né? Nossa função é ouvir as pessoas. Já que vai ter o teste da verdade daqui a pouco aqui, temos que ouvir a versão. Qual é a sua versão? Então eu fui aberto, com o coração aberto, para ver o que havia sido dito durante 2000 anos. Eu fui surpreendido inúmeras vezes. Eu acho que eu posso dizer que fui pelo menos 31 vezes, porque são 31 capítulos. Eu acho que cada capítulo traz uma surpresa assim eu fui dividindo, conforme havia momentos muito relevantes. Me surpreendi ao descobrir como ela demorou a se dar a importância devida à Mãe de Jesus, como foi preciso pelo menos 100 anos para que se desse a devida atenção, né? Os evangelhos se preocuparam muito com Jesus, mas não deram destaque a Maria. Eu não acho até que não deram importância. Às vezes as pessoas tendem a pensar que ignoraram Maria. Não foi isso. Os evangelistas não estavam preocupados com essa história e não eram biógrafos. Eles tinham que contar a história, uma história de fé, uma história de religião. E naquele momento não era importante contar a história de Maria para contar a história de Jesus. Quando ela foi importante, e muito importante, ela está lá. Na crucificação, se diz em Portugal. Sim. Ela estava presente com muita força, não é à toa que nós falamos desse momento até hoje. Eu acho que é o momento mais lembrado da história, portanto eu começo o livro com ele. Então, eu me surpreendi ao perceber isso, né, que como Maria foi se desenvolvendo, o nome dela, como precisou-se de tempo para entender a relevância daquela pessoa que os primeiros cristãos não entendiam ainda. E não valorizaram. E não valorizaram. Mas, Rodrigo, mas vamos lá ver. Procurar de alguma forma fazer também a biografia, porque de alguma forma é também a biografia desta mulher, procurar ser factual naquilo que se conta sobre a vida e o trajeto de Maria, a esta distância de 2000 anos,
deve ser bastante complexo. Primeiro, fontes. Que fontes temos? E são fontes que estão minimamente, como é que eu ia dizer, neutras? Não. Confiáveis. São fontes... Percebe o que eu estou a dizer? Para si foi um trabalho de andar à procura num palheiro, de uma agulha num palheiro. Mas tem os 2000 anos, agora tem só 2000 metros da minha casa até onde Maria está enterrada, onde foi enterrada. Ajudou muito a proximidade, né? Eu hoje vivo dentro da história. Eu ando por Jerusalém, as pedras onde eu estou pisando são de 2000 anos atrás, em algumas partes da cidade. Incrível. Então, alguma coisa está ali. Existem igrejas construídas nos lugares onde as coisas aconteceram, onde grandes fatos aconteceram. Então, no sentido de reviver a história, eu tive uma posição privilegiada morando ali, de poder sair para passear com meus filhos e ir ao lugar onde Jesus Cristo foi crucificado, onde Maria esteve. Ou onde Maria talvez tenha sido enterrada, porque nesse caso há dúvidas. Então, mas a paisagem não mudou. Os desertos da Judéia que estão na Bíblia são os mesmos. Não há arranha-céus no deserto da Judéia. É o mesmo deserto onde Jesus pisou ou por onde Maria caminhou. Então essa proximidade me ajudou demais. Agora, de fato, como você disse, as fontes históricas, as fontes antigas nem sempre são confiáveis e muitas vezes não são confiáveis. E depois a devoção que entra aqui que muda tudo, não é? E quando entra também a questão política, que acontece também na história... Invariavelmente. Acaba se perdendo a confiabilidade. Por isso, eu preciso no livro sempre deixar claro ao leitor, olhe, preste atenção, aqui não se tem certeza. Existe essa possibilidade, existe essa outra. Eu acho, há mais indícios para essa. Por exemplo, Maria ter sido enterrada em Jerusalém. Pode ter sido em Éfeso também, na Turquia. É uma versão que existe. Exatamente. Mas os fatos históricos dão a indicação de que foi em Jerusalém. Há mais indícios. Então eu indico isso no livro, mas não tento concluir porque não é possível. A distância não nos permite. Isso é curioso porque ao mesmo tempo isso também revela muita humildade, apesar de ter estudado. Deixa aqui margem ao próprio leitor para que ele, perante aquelas informações, até sinta que se calhar, a minha inclinação até é para que tenha acontecido aqui e não ali. Mas há uma coisa que eu, quando estava a ler o livro, Rodrigo me perguntava se o facto de, durante algum tempo, não se ter dado à figura de Maria a devida importância e depois ter-se começado a dar importância, mas sempre procurando colocar uma capa quase de inatingível. Acha que é porque o ser humano tinha receio de mostrar o seu lado humano, de a tornar figura de carne e osso? Acho que sim. Acho também porque Maria surgiu numa região muito machista, num tempo muito machista. Era muito mais difícil para um homem reconhecer a grandeza de uma mulher naquele tempo. Eu acho que foi preciso a humanidade evoluir para aceitar o papel fundamental de Maria na história de Jesus Cristo e, portanto, na história da humanidade que se construiu a partir de toda essa história. É curioso porque, realmente, se nós ouvirmos aqui várias correntes e, enfim, várias pessoas que se interessam por estudo desta mulher, nota-se que há realmente quem tenha receio de dizer ela era uma mulher. Ponto. Depois vamos lhe acrescentar o seu trajeto de vida, mas ela era uma mulher. Como se isto despisse ou quase corresse o risco de esvaziar muito da importância que depois a Igreja Católica veio atribuir a esta figura feminina. Não sei se me faço entender. Quando investigou o trajeto de Maria, a que conclusão é que chegou ela como mulher? Quem é Maria mulher? Mulher. Olha, primeiro a palavra mulher é importante ressaltar. Ela era usada naquela época até com um certo desdém, né? Maria sempre foi citada como mulher, né? Exatamente, por isso é que eu estou a fazer a pergunta assim de propósito. O que eu sinto é que, na verdade, nós estamos certos. Nós estamos falando de uma grande mulher que teve uma postura acolhedora, que acabou também se transformando na imagem, né, da mãe acolhedora. Do colo grande. A imagem de um colo grande, sim, não é? Sim, colo. Sim. Exato. Portanto, a Pietà, que é a imagem mais, né, retratada de Maria, com o filho no colo. Eu sinto essa proximidade com esse personagem histórico Maria, com essa mulher que foi Maria, porque todos nós, né, temos na figura da mãe, e uma mãe tão boa como foi essa, é próxima de nós. Então, eu acho que o mais importante para mim é isso, é sentir como, de fato,
nós, ao falarmos de Maria, estamos falando de todas as grandes mulheres, estamos falando das mães, estamos falando de você, dessas pessoas que nos acompanham aqui hoje. Porque, de alguma forma, sendo ou não religioso, Maria está em todos nós. Ela representa algo que é muito caro para nós, muito importante para nós. Agora, há uma outra coisa muito curiosa que o Rodrigo faz na sua investigação para este livro, que é falar dos pais de Maria. Vai um bocadinho mais para trás. E esses, então, sim, estavam muito esquecidos no meio disto tudo. Parece que Maria surgiu assim, sozinha no mundo, não é? Porquê é que achou que era importante falar deles? Olha, a proposta de uma biografia, eu pensei, quando é que começa uma biografia, né? Ela deveria começar do nascimento. Os dados sobre o nascimento de Maria são nulos. Mas, depois de um tempo, os primeiros cristãos, os primeiros teóricos cristãos, reescreveram, reconstituíram a história de Maria. Então eu achava importante dizer, olha, de onde veio? Ela foi uma menina um dia, ela brincou um dia, né? Ela sentiu o que as crianças sentem, ela foi criança. Para onde foi essa criança? Como ela chegou a ser o que ela é? Tem uma história que eu gosto de contar, que é um capítulo do livro, que é uma menina de entre 12 e 14 anos, a gente não pode precisar, ia casar, né? Disseram, Maria, você vai se casar. Naquela altura era comum. Era comum e era um casamento arranjado, né? Então, a cena é muito bonita. Pelo que conta a tradição, tá? Sempre com as ressalvas de que há fontes históricas que dizem isso, mas não podemos confirmar. Mas é a história que venceu, a história que chegou até nós, mais importante foi essa. Então, o sumo sacerdote, que era como se fosse o bispo, né, de Jerusalém, o Papa, convocou os anciãos, os homens velhos da cidade, para um encontro onde se escolheria o marido de Maria. Aí, naquela época, todos os homens com cajados eram pastores, né? Então, o sacerdote pediu que eles deixassem os cajados dentro do templo, na parte mais sagrada do templo. Deveria pousar uma pomba em cima de um cajado. E quando isso acontecesse, aquele homem, dono daquele cajado, seria o escolhido. Estão todos pensando que José foi o escolhido, né? Pois não. Não pousou pomba nenhuma. O sacerdote disse então que retirassem, porque Maria não se casaria. No entanto, um cajado ficou esquecido lá dentro e uma pomba pousou em cima do templo naquele momento, em cima daquele pedaço do templo. Perguntaram de quem é esse cajado, cadê o homem que não tem? Aí veio José, escolhido marido de Maria. É muito bonito, né? Por acaso é uma das muitas histórias bonitas que conta. Há uma coisa que eu agora estava a observá-lo e já há bocadinho reparei nisso. Quando fala de Maria de uma forma muito próxima, como se fala quase de uma mãe, emociona-se. Posso saber porquê? Porque há bocado já reparei nisso. E agora estava na dúvida se ia perguntar ou não, podia não gostar. Mas não resisto em perguntar. Porquê é que fica tão emocionado quando fala destas particularidades, quando a humaniza desta maneira? Porque o ser humano é bonito demais, né? Quando a gente consegue contar uma história que tem a ver com o nosso sentimento, com os sentimentos que estão dentro da gente o tempo todo, né? A relação de todos nós com a mãe, não só a mãe, mas as histórias humanas bonitas, né? Como o ser humano pode ser bonito, né? Eu gosto de encontrar a beleza do ser humano vivendo no lugar que eu vivo hoje, cheio de guerras e seres humanos se matando por nada. Por nada mesmo. Por uma disputa religiosa, muitas vezes, ou de terra, são coisas estúpidas. Quando a gente consegue encontrar a beleza do ser humano, é emocionante demais, não tem como dizer. Eu percebo perfeitamente, até porque o livro faz muita justiça ao que o Rodrigo está a dizer, porque o livro é isto, eu acho que acaba por ser um relato muito puro e muito genuíno, uma coisa que vem muito do fundo da alma, e isso nota-se, e ainda bem que agora vejo que à minha frente há uma pessoa que condiz com aquilo que escreveu, portanto fico muito satisfeita. Fico muito satisfeita com isso. Agora, o nascimento de Jesus, à medida que ia investigando, Rodrigo, o nascimento de Jesus, e lá está, muito se disse. Muita gente aproveitou para, relativamente ao nascimento de Jesus, imediatamente hipotecar até a figura de Maria. A que conclusões é que chegou? Olha, esse é outro momento muito difícil. Muito difícil mesmo. A arqueologia mais recente que se tem, e também isso está no livro, questiona até se Jesus nasceu na Belém que se diz que Jesus nasceu. Portanto, é preciso admitir que talvez o lugar que as pessoas visitam hoje não seja o verdadeiro. Naquela época, as pessoas viviam em grutas, né?
E existem outras grutas que arqueólogos acham prováveis. Existe uma gruta num lugar chamado Belém da Galileia, portanto, muito mais próxima de onde Jesus passou grande parte da vida dele. Nazaré fica na Galileia, né? Maria de Nazaré. Então, há, por exemplo, uma grande possibilidade que esse nascimento tenha acontecido ali e não na Belém da Judéia, como se quis afirmar depois. Porque havia entre os primeiros cristãos uma necessidade que eu acho que hoje talvez fosse relevante, porque isso não mudaria o sentimento que se tem quanto a Jesus e Maria. No entanto, os primeiros cristãos achavam muito importante que Jesus tivesse nascido na Belém da Judéia, porque ali havia nascido o rei Davi. E o Messias precisava ser um herdeiro do rei Davi. Então, a pesquisa moderna, mais atual, questiona dizendo que, olha, é bem provável, mais provável que Jesus tenha nascido na Galileia e não na Judéia. Muda alguma coisa na fé? Não muda nada. Mas é interessante saber, é importante saber. Então, o nascimento de Jesus, eu acho que vai continuar por muito tempo ainda gerando dúvidas de onde foi, de como exatamente... Até algum mistério. Sim, há várias questões importantes, né? Mas olha, quando eu lancei o livro no Brasil no fim do ano passado, com uma preocupação, como eu não escrevi um livro de devoção, e os fatos nem sempre são agradáveis, né? Há, às vezes, acusações, às vezes... Questões delicadas como o adultério de Maria. Adultério, acusações de adultério que surgiram em certa época. Eu fiquei preocupado qual seria a reação da igreja no Brasil. E do próprio povo, porque o povo brasileiro é bastante católico. Seria talvez a mesma reação da igreja do povo. No entanto, as pessoas me agradecem, a igreja agradece pelo livro. Disseram, olha, que bom que você contou essa história, precisava ser contada. A igreja não se incomodou com essas questões do passado. Acho que houve uma evolução e hoje uma percepção muito clara de que não é preciso afirmar este pequeno detalhe para que exista o mistério da fé, como colocou um bispo brasileiro numa conversa comigo. E ele disse o seguinte, nós tratamos na igreja dos mistérios da fé e o Rodrigo está tratando da história do mistério, que é importantíssima de ser contada também. Então eu percebi que não era um problema contar a verdade. E o Rodrigo é um homem de fé? Olha, eu fiz tanto esforço para não colocar a minha fé no livro. Eu pergunto como é que ficou a sua e onde é que ela está, se é que ela está. Olha, eu sou católico, né, família católica, uma parte de origem portuguesa, né, e tenho uma relação muito próxima com a religião, mas assim, o meu esforço ao pesquisar foi tirar isto do texto. Então, a minha fé tem o seu lugar, que eu tentei deixar sempre distante do livro, porque eu não queria ser contaminado por nada. Mas isso é um exercício titânico. É um exercício difícil, esse de arrumar ali enquanto estou a escrever. E quando fechou a última página, resgatou-a, foi pescá-la? Olhou para Jesus da mesma maneira? Olhou para Maria da mesma maneira? Sim, não mudou nada. Nesse sentido, não muda por esse motivo, porque não é um fato histórico que vai mudar a dimensão que tem Jesus, claro, né? O homem mais importante da história recente da humanidade, o homem que dividiu a história entre antes e depois, como Maria, ao dar à luz, também dividiu a história. Então, por exemplo, quando eu entro no Santo Sepulcro em Jerusalém, que é um lugar também muito próximo da minha casa. Santo Sepulcro, para quem não sabe, é a basílica onde acredita-se que Jesus foi crucificado. É muito forte sentir tudo aquilo, né? É muito forte poder enxergar, imaginar toda a cena que aconteceu ali e que nos toca tão profundamente, né? Que tem tanto impacto sobre a nossa maneira de ver o mundo. É muito difícil para mim entrar no Santo Sepulcro e não me emocionar como eu emocionei aqui. Então, essa emoção existe e continua existindo porque eu continuo indo e me emocionando. E essa não se apaga do coração, nem se diz agora já não me vou sentir mais. Bom, eu queria deixar então a recomendação aos nossos espectadores. Este livro chama-se Maria, o livro do Rodrigo Alvarez, como acabámos aqui de explicar, é da Porto Editora. É um belíssimo livro que chega agora ao mercado português. Vale mesmo a pena ler. Seja católico, não seja católico, porque todas as questões que aqui são abordadas de uma forma muito histórica, honesta e também de uma forma
forma muito, muito rica. E eu acho que um livro assim vale mesmo a pena ser lido. Eu queria agradecer ao Rodrigo a presença no nosso programa. Ainda por cima estamos a uma semana do 13 de maio, uma data tão importante para todos os católicos, e desejar-lhe as maiores felicidades. Eu que agradeço muito. Amanhã, inclusive, estou indo a Fátima. Amanhã vai a Fátima. Boa, Fátima. Muito bem, muito bem. Um grande aplauso então para o Rodrigo. Obrigada. Obrigado. Ora, muito bem. Então agora...